Você já se sentiu invisível? Já foi ridicularizada por ser diferente? Esta é a história de Helena, a garota que todos zombavam. Até que, 10 anos depois, ela volta para o baile da escola transformada. Mas o que parecia ser um conto de fadas, esconde uma aposta cruel. Prepare-se para uma jornada de amor, dor e redenção. Se essa história já tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: eu também sou mais forte hoje. Madrid, primavera. As ruas exalavam perfume de flores e nostalgia, mas nenhum cheiro era forte o suficiente para arrancar o CEO Miguel Lorenzo do tédio rotineiro de suas manhãs de segunda-feira. A xícara de café repousava entre seus dedos, enquanto ele folheava convites e propostas sem entusiasmo. Até que um envelope azul marinho, com o brasão do antigo colégio San Inácio de Loyola, capturou sua atenção. Uma festa beneficente? Ele murmurou, franzindo a testa. Sim, era isso. Um baile para celebrar os 10 anos de formatura. Reencontros. Sorrisos falsos. Antigas mágoas. E entre os nomes no rodapé do convite, lá estava o de Diego Herrera, seu eterno rival, o idiota carismático que liderava o time de futebol e agora organizava eventos filantrópicos. Miguel quase jogou o convite no lixo. Até que uma mensagem discreta no canto inferior mudou tudo. Traga um par, de preferência alguém inesquecível. No escritório de Diego, do outro lado da cidade, um sorriso maldoso se formava nos lábios dele. Vamos ver se o Marim ainda é o mesmo pavão arrogante, disse, encarando seus amigos de sempre. Aposto que ele não teria coragem de levar ao baile aquela nerdinha ridícula, a Helena Vargas. A mais zoada da escola. Onde será que ela se enfiou? Helena. O nome cortou Miguel como uma brisa congelante quando ouviu falar da aposta por terceiros, 2 dias depois. Ele lembrava dela. A garota dos óculos grandes, sempre com livros demais nos braços e roupas largas demais no corpo. Pobre, tímida, o alvo favorito das piadas cruéis da elite colegial. E ele não havia feito nada para impedi-las. Aposta ou não, algo em Miguel se remexeu. Era orgulho ferido? Curiosidade? Ou apenas a vontade infantil de provar que ainda era o melhor? Mandou que seus assistentes a encontrassem. E em 3 dias, o endereço chegou até ele. Helena morava em um bairro tranquilo de Sevilha. Agora trabalhava como bibliotecária e dava aulas de reforço em uma ONG para jovens carentes. Havia trocado os óculos por lentes de contato, os cabelos estavam lisos e soltos, e seu corpo, agora curvilíneo, denunciava a mulher que se formara após anos de autoconhecimento e dor. Mas o que mais impressionava era sua postura. Ereta, confiante, porém serena. Ela falava com firmeza e doçura. Quando Miguel chegou, ela estava ajudando uma menina a montar um quebra-cabeça. Miguel Lorenzo? Ela perguntou, sem emoção. O que o CEO mais cobiçado da Espanha está fazendo em uma ONG em Sevilha? Ele tentou sorrir com charme, mas suas palavras saíram mecânicas. Helena Vargas. Quanto tempo? Tempo demais. E você ainda tem o mesmo olhar de quando achava que o mundo girava ao seu redor. Ele quase riu. Ela era rápida. Vim fazer um convite. Um baile. Uma noite beneficente organizada por velhos amigos. Pensei que talvez você quisesse ir comigo. Ela o encarou por longos segundos. Você me conhece o suficiente para imaginar que eu aceitaria? Não, admitiu, e pela primeira vez em anos, foi honesto. Mas queria ver com meus próprios olhos no que você se transformou. Por quê? Você está diferente. Ela se levantou, aproximou-se, deixando-o desconcertado com a intensidade do olhar. Eu me transformei porque fui obrigada. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Ser humilhada por anos por pessoas como você me ensinou que ninguém vem me salvar. Eu precisei me salvar sozinha. As palavras caíram como facadas. Helena abaixou o olhar. Pela primeira vez, a imagem fria e imbatível do CEO cedeu espaço à vulnerabilidade. Não sou mais aquele garoto, Helena. E eu não sou mais aquela garota. Mas não pense que me tornei sua recompensa por maturidade tardia. Antes que ele pudesse responder, ela disse:
Mas irei com você ao baile. Surpreso, ele levantou o rosto. Por quê? Porque às vezes a melhor resposta é encarar o passado de frente e mostrar a todos o que eles perderam quando só souberam apontar o dedo. Você está pronto para isso? Miguel, calado, soube naquele instante que essa história estava longe de ser uma simples aposta. E pela primeira vez, talvez em toda a vida, ele sentiu medo. Medo de perder o controle, medo de sentir, e medo de cair por alguém que não jogava pelas mesmas regras. No espelho do carro, enquanto voltava para casa, ele viu seu próprio reflexo e perguntou-se: será que aquela garota é mesmo só o início de uma aposta, ou o fim de tudo o que eu acreditava ser amor? O som dos motores de luxo ecoou pela entrada do Hotel Alfonso XIII, em Sevilha, onde o baile beneficente da antiga escola São Pablo estava prestes a começar. A noite prometia ser marcada por reencontros, ostentação e segredos. Miguel Lorenzo ajustou o punho do paletó enquanto saía do carro, mas não estava sozinho. Ao seu lado, Helena Vargas descia com a mesma elegância silenciosa que o desconcertara desde o momento em que ele a reencontrou. Helena estava deslumbrante. Trajava um vestido azul petróleo que, além de evidenciar suas curvas antes nunca vistas no tempo das escolas, realçava sua pele clara e os cabelos presos com suavidade, enquanto ele vestia um terno escuro impecável, que marcava seu corpo bem definido. Miguel não conseguia tirar os olhos dela. Juntos, eram como uma pintura viva, contrastando a sobriedade dele com a serenidade dela. A notícia da chegada do magnata Lorenzo com uma acompanhante misteriosa se espalhou como rastilho de pólvora entre os convidados. Muitos demoraram a reconhecê-la, e quando o fizeram, os cochichos começaram. É ela? A nerd do colégio? Murmuravam. Não pode ser. Aquela era feia e calada. Essa é uma deusa. Helena ouvia, mas manteve o queixo erguido. Miguel, atento, percebeu o incômodo. Podemos ir embora se quiser, murmurou ele, oferecendo discretamente o braço. Não. Eu preciso estar aqui. Não por eles, mas por mim. A resposta dela o tocou de um jeito estranho. Miguel, que antes via tudo como um jogo de status e apostas, agora percebia algo novo: orgulho, coragem. E um passado que ele, mesmo tendo vivido de perto, ignorara completamente. Bruno Salazar os viu do outro lado do salão e se aproximou com o sorriso venenoso de quem preparava um golpe. Miguel, vejo que continua a levar a sério a fama de conquistador. Helena, antes que Miguel respondesse, encarou Bruno com um olhar firme. Conquista? Não me digam que ainda fazem apostas com mulheres como prêmio. Bruno riu, surpreso com a ousadia. Miguel, por outro lado, sentiu o estômago afundar. Helena, não leve isso a sério. Começou ele, mas ela ergueu a mão. Não precisa. Eu sei bem da sua fama. Miguel a olhou, desconcertado. Bom, era normal pensarem isso sobre nós. Ou não? Fique calmo. Quando aceitei o convite, já imagina que pensariam. Então, está tranquilo para você? Sim, eu precisava aqui, olhar nos olhos de todos que me feriram e mostrar que sobrevivi. Que me reconstruí. Vim porque essa noite não é mais sobre eles ou você. É sobre mim. O silêncio entre eles foi rompido pelo início da música. Um dançarino se aproximou para convidar Helena, mas ela recusou com um gesto gentil. Voltou-se para Miguel e estendeu a mão. Quer dançar comigo? Só por nós dois? Ele aceitou sem pensar. Enquanto rodopiavam no centro do salão, os olhares recaíam sobre eles, mas Miguel não se importava. Pela primeira vez, não. Era sobre aparências, nem reputação, nem orgulho. Era sobre aquela mulher diante dele, a mesma que um dia passou despercebida, agora iluminando tudo ao seu redor. Eu não sou o mesmo garoto arrogante da escola, sussurrou ele. E eu não sou mais a menina invisível. Mas quero te conhecer agora. Do zero. Pode me dar essa chance? Ela o fitou, e por um momento, as feridas do passado pareceram distantes. Ainda doíam, mas não impediam o presente. Uma dança de cada vez, Miguel. E enquanto giravam sob as luzes suaves do salão, algo nasceu ali. Não a conclusão de uma aposta,
mas talvez, o começo de um sentimento mais real do que ele jamais havia permitido sentir. A música suave preenchia o salão, e as luzes douradas refletiam em Helena como se ela fosse feita de estrelas. Miguel, ao lado dela, sentia-se desconcertado, não apenas pela beleza óbvia, mas pela serenidade com que ela carregava aquele momento. Aquela não era mais a garota acuada dos corredores da escola. Helena agora tinha voz e presença. Os olhares se voltavam para os dois. Havia cochichos, olhares de espanto e, sobretudo, incredulidade. Ninguém parecia reconhecer a antiga Helena, e isso fazia Miguel se sentir parte de algo maior, como se estivesse conduzindo uma obra-prima revelada apenas a ele. Mas, ao mesmo tempo, a aposta latejava como um peso em sua nuca. Ainda era um jogo? Ou já estava perigosamente real demais? Você notou como todos nos olham? Ela murmurou, com um sorriso contido, enquanto aceitava a mão dele para a primeira dança. Eles estão tentando entender como você virou uma deusa, respondeu ele, puxando-a suavemente para o centro da pista. Mas a verdade é que você sempre foi. Eles só estavam ocupados demais rindo para enxergar. Ela o encarou, surpresa. E você, estava rindo também? A pergunta o pegou desprevenido. Miguel hesitou, desviando o olhar. Eu não ria, mas também não fazia nada. Helena assentiu, com um brilho triste nos olhos. A dor era discreta, mas presente. Miguel percebeu. Percebeu tarde demais como o silêncio também fere. A música começou, e eles se moveram como se tivessem feito aquilo 1000 vezes. Os dedos de Miguel tocavam levemente as costas nuas de Helena, e ele sentia o calor dela atravessar sua pele, seus pensamentos, sua armadura. Você veio mesmo só por causa da festa? Ela perguntou, desviando os olhos dele, como se temesse a resposta. Miguel pensou na aposta. Em Raul. Em tudo o que ele deixará para trás por orgulho. Mas também pensou nos olhos de Helena quando ele a reencontrou naquela cafeteria. E agora? No começo, sim. Mas, não é mais por isso que estou aqui. Helena apertou os lábios, insegura. Miguel não sabia se aquilo era uma tentativa de proteção ou o reflexo de um passado que ela lutava para superar. Sabe o que é pior do que ser humilhada na escola? Ela disse, com um sorriso amargo. É ter medo de confiar em alguém mesmo anos depois. Mesmo quando esse alguém parece ter mudado. Ele parou a dança por um instante, segurando firme a cintura dela. Eu não quero que você tenha medo de mim. Então me diga a verdade. Por que veio atrás de mim? A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma corda esticada prestes a se romper. Miguel sentia-se encurralado. Mas, mais do que isso, sentia que qualquer mentira agora destruiria tudo. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou nos olhos e não quis saber do meu dinheiro. Você me tratou como um homem comum. E isso me fez querer ser um homem melhor. Ela o olhou por um instante longo, silencioso, e depois encostou o rosto no ombro dele. A música continuava, mas algo novo nascia naquele abraço. O início de um perdão. Do outro lado do salão, Raul observava com olhos estreitos. Seu sorriso era ácido, como se já planejasse o próximo movimento. Após a dança, Miguel e Helena se afastaram para uma varanda mais discreta, longe dos olhares. A brisa fria da noite espanhola bagunçava os cabelos dela. Sabe o que mais mudou em mim? Ela disse, olhando para o céu. Eu aprendi a não aceitar menos do que mereço. Não quero mais ser invisível, nem usada por ninguém. E eu quero merecer estar ao seu lado, respondeu ele, com honestidade crua. Ela se virou para ele, os olhos iluminados pela luz do luar. Então me prova. Como? Descubra o que você sente de verdade. E quando souber, volte por mim. Mas só se for real. Miguel quis responder, segurá-la, beijá-la. Mas conteve-se. Aquilo era mais do que desejo. Era a chance de, talvez pela primeira vez, amar de forma limpa. Helena se afastou lentamente, deixando-o sozinho na varanda. E Miguel entendeu.
não era apenas uma aposta. Era um espelho. E ele estava começando a enxergar quem realmente era. O salão estava iluminado por lustres dourados quando Helena entrou de braços dados com Miguel. Ela ainda sentia um peso no peito, uma mistura de nervosismo e expectativa. Desde o momento em que atravessara aquelas portas, percebera os olhares sobre si, alguns admirados, outros invejosos. As antigas colegas, antes as mais populares da escola, se entreolharam com desprezo disfarçado. Nunca imaginaram que aquela menina tímida, a nerd de roupa simples, pudesse se transformar na mulher deslumbrante que agora roubava a atenção de todos. Miguel estava ao seu lado, orgulhoso. Mas havia algo nos olhos dele que Helena não conseguia decifrar completamente. Ele parecia dividido entre o dever e o desejo, entre o orgulho e a culpa. A festa seguia animada, até que Helena, ao ir ao banheiro retocar a maquiagem, foi surpreendida por um grupo de mulheres. As mesmas que, anos atrás, haviam sido as rainhas da escola. "Então é você", disse uma delas, com um sorriso venenoso. A pobrezinha que achou que poderia se esconder atrás de um vestido bonito. Helena tentou passar, mas foi cercada. "Você achou mesmo que ia enganar a todos?" Outra falou, aproximando-se. "Roupa cara, maquiagem, mas no fundo, continua a mesma. A garota que ninguém queria perto." "Mas sabe o mais divertido?" completou a primeira, com um brilho cruel no olhar. "Você acha que está aqui porque pertence a esse mundo. Mas não, querida. Você está aqui porque ele fez uma aposta." Miguel apostou que conseguiria transformar a garota mais zoada da escola na acompanhante perfeita do baile. As palavras ecoaram como um soco no estômago. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. "Não acredita? Pergunte a ele", disse outra, puxando bruscamente o zíper do vestido de Helena, que cedeu com um estalo, rasgando o tecido até a cintura. O riso delas encheu o banheiro. Helena cobriu o peito com os braços, sentindo uma humilhação que acreditava ter deixado no passado. "Você nunca vai ser uma de nós." "Nunca", disseram, saindo e deixando-a sozinha. Helena respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. Caminhou de volta ao salão, tentando esconder o rasgo com um casaco encontrado no banheiro. Quando viu Miguel, os olhos dele brilharam de preocupação ao notar seu estado. "Helena, o que aconteceu?" ele perguntou, se aproximando. Ela ergueu a mão, afastando-o. "Não se atreva, Miguel. Não finja preocupação agora. Eu sei da aposta. Elas me contaram. Era tudo uma farsa, não era?" Sua voz saiu trêmula, carregada de dor. Miguel ficou pálido. "Helena." Mas ela já saía apressada, ignorando os olhares curiosos. Saiu para a noite fria, chamou um táxi e foi embora, deixando Miguel parado no meio do salão, sentindo o peso de sua vergonha. Naquela noite, Miguel entendeu que havia perdido muito mais do que uma aposta. Havia perdido a confiança da única mulher que conseguirá enxergar além das aparências. E agora, teria que lutar não por um troféu, mas pelo perdão de um coração ferido. A madrugada envolvia Madri com seu silêncio frio quando o táxi parou diante do pequeno prédio onde Helena morava. As mãos dela tremiam ao procurar as chaves, o vestido rasgado marcando a pele e a alma. Subiu as escadas correndo, como se fugisse de fantasmas que voltaram a assombrá-la. Os risos, os olhares, a vergonha, tudo voltava como uma avalanche cruel. Ao entrar em casa, trancou a porta com força e escorregou pelas paredes, até cair sentada no chão da sala. Lágrimas escorriam, não só de dor, mas de decepção. Com os outros, com Miguel, e principalmente consigo mesma, por ter acreditado. A aposta era verdade. Letícia não mentiria sobre algo tão vil só para machucar. Miguel não tinha negado. O silêncio dele gritou mais alto que qualquer explicação. Na penumbra do apartamento, Helena revivia as lembranças mais dolorosas da escola. Os apelidos, as cópias rasgadas, as risadas escondidas quando ela passava. E Miguel, mesmo não sendo o principal agressor, sempre estava ali, rindo com os outros, distante, inatingível. Mas agora ele tinha tocado, beijado,
feito com que acreditasse que alguém como ela poderia, finalmente, ser desejada de verdade. Era essa a crueldade maior. Ele lhe deu uma esperança para depois destruí-la. Do outro lado da cidade, Miguel dirigia como se pudesse apagar o que aconteceu. O salão ainda pulsava em sua mente, mas o que mais o assombrava era o olhar de Helena. Dor e desprezo misturados, como se ele tivesse esmagado o que restava de confiança nela. Ele parou o carro diante do prédio dela e subiu as escadas correndo. Bateu à porta com força. Helena! Chamou. Por favor, só me ouve. Silêncio. Depois, passos. A porta abriu alguns centímetros, e ela surgiu, rosto inchado, olhos vermelhos, vestindo um moletom velho. Mesmo assim, estava linda. Ferida, mas linda. Vai embora, Miguel. Por favor, me deixa explicar. Ela cruzou os braços, tentando conter a raiva e o tremor da voz. Explicar o quê? Que tudo foi verdade. Que você aceitou a aposta para me humilhar mais uma vez. No começo sim, ele admitiu, o rosto contraído de culpa. Mas mudou. Juro que mudou. Desde o dia em que te vi naquele café, você já não era mais a garota da escola. Era outra. Forte, linda. Eu me perdi nisso, Helena. Ela riu amargo. Forte? Você me viu forte e quis destruir isso também? Quis me provar que nem a força que eu construí era verdadeira? Ele balançou a cabeça. Não. Foi o contrário. Eu me senti pequeno diante de você. E ao tentar provar algo, destruí tudo. Mas eu me apaixonei. Mesmo sem saber como lidar com isso. Eu me apaixonei de verdade. Helena respirou fundo. Queria odiá-lo. Queria expulsá-lo. Mas as palavras dele ecoavam nas suas feridas mais antigas. Você me fez lembrar que eu nunca fui suficiente. Sussurrou. Nem quando me reinventei. Nem quando tentei apagar a menina que vocês riam no colégio. E sabe o que é pior? Por um segundo, eu achei que você me via. Os olhos de Miguel brilharam. Eu te vejo agora, como ninguém nunca viu. E não vou desistir, mesmo que você me odeie. Mesmo que leve uma vida inteira para provar. Talvez não seja só sobre o que você sente. É sobre o que eu deixei de sentir. Ela fechou a porta devagar. Não com raiva, mas com dor. E ele ficou parado ali, no corredor escuro, sabendo que ela ainda lutava contra um passado que ele ajudou a construir. E talvez fosse tarde para se redimir. Mas Miguel sabia de uma coisa. Ele não cometeria o erro de abandoná-la outra vez. A madrugada em Madrid parecia carregar o peso do mundo nos ombros. O táxi deslizou pela rua silenciosa e parou diante do pequeno prédio onde Helena morava. Ela desceu sem olhar para trás, os olhos ardendo, o vestido rasgado escondido sob o casaco emprestado por uma funcionária do evento. Cada passo que dava pelas escadas ecoava as risadas da festa, as palavras cruéis, a revelação da aposta. Trancou a porta e deslizou até o chão da sala, o rosto entre as mãos. Lágrimas quentes escorriam pelas bochechas, e com elas vinham lembranças. As gozações na escola, os apelidos cruéis, os bilhetes escondidos no armário com palavras humilhantes. Ela pensava ter deixado tudo isso para trás. Pensava ter crescido, mudado, vencido. Mas ali estava ela, de novo, aos pedaços. Enquanto isso, Miguel dirigia pelas ruas como se o movimento do carro pudesse desfazer os minutos anteriores. Ele revia o rosto de Helena quando ouviu sobre a aposta. Os olhos dela gritavam mágoa, traição e também decepção. Era isso que doía mais. Ter decepcionado alguém que confiava nele. Chegou ao prédio dela e subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Bateu na porta com força, o coração disparado. Helena! Sou eu. Por favor, abre. Me escuta. Do outro lado, Helena limpou o rosto, respirou fundo e abriu apenas uma fresta. Você tem coragem de vir até aqui? Sussurrou, a voz embargada. Depois de tudo? Miguel deu um passo à frente, implorando com os olhos. Eu preciso te explicar. Me deixa tentar. Ela hesitou por um segundo e então abriu a porta por completo. O olhar firme,
mas o rosto ainda marcado pelo choro. Fala, mas não minta. Miguel inspirou fundo. Sim. No começo era uma aposta. Idiota, cruel, eu nem sei explicar por que aceitei. Ego, talvez. Raiva antiga. Mas quando te reencontrei, quando te vi naquele café, quando conversamos pela primeira vez depois de tantos anos, tudo mudou. Ela cruzou os braços. Mudou? E por que não me contou? Por que não teve coragem de dizer antes que tudo começou por uma brincadeira de mau gosto? Porque eu tive medo. Medo de te perder antes mesmo de te ter medo de você me odiar, como agora. Helena caminhou até a janela e olhou para o céu. Silêncio por alguns segundos. Então ela falou, a voz baixa. Você não sabe o que foi crescer com a certeza de que ninguém te via. Que ninguém se importava se você estava lá ou não. O colégio era um inferno, Miguel. E hoje, naquele salão, tudo voltou. Vocês conseguiram. Me fizeram sentir aquela menina invisível de novo. Miguel se aproximou, com cuidado. Eu vejo você agora. E me odeio por não ter visto antes. Por ter feito parte daquilo. Helena olhou para ele. Nos olhos dela, ainda havia dor. Mas havia também um resquício de esperança. Ou talvez só confusão. Você me vê agora porque eu mudei por fora. Mas se eu ainda fosse aquela garota do colégio, você teria apostado em mim do mesmo jeito? Ele não respondeu de imediato. Então, com honestidade crua, disse: não sei. Mas sei que hoje, do jeito que você é, com suas cicatrizes, com sua força, eu não consigo parar de pensar em você. E não quero. Ela respirou fundo. O coração ainda em conflito. Eu não sei se consigo te perdoar. Não precisa, respondeu ele. Só deixa eu te mostrar que posso ser melhor. Por você. Por mim. Por tudo que destruí. Ela assentiu levemente, e sem dizer mais nada, fechou a porta com delicadeza. Do outro lado, Miguel encostou a testa na madeira, deixando um suspiro escapar. Sabia que ainda havia um longo caminho até merecer o perdão. Mas pela primeira vez na vida, ele estava disposto a lutar não por orgulho, mas por amor. E Helena, mesmo em pedaços, sentia que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo a ser reconstruído. O sol da manhã iluminava a cidade de Sevilha enquanto Miguel estacionava em frente à casa modesta de Helena. Durante a noite inteira, ele havia pensado em tudo o que acontecerá, revendo cada palavra dita, cada gesto que a machucou. Naquela manhã, no entanto, sua decisão era clara. Não deixaria Helena se afastar, não sem lutar. Do outro lado da porta, Helena observava pela janela. Seus olhos ainda estavam inchados pelo choro da noite anterior. Ela queria ignorá-lo, fingir que não estava ali, mas o coração batia acelerado, inquieto. Helena, por favor. A voz dele soou, baixa, mas carregada de sinceridade. Eu sei que estraguei tudo, mas me escuta. Só uma vez. Ela hesitou. Então, respirou fundo e abriu a porta, mantendo a corrente presa. Miguel ficou diante dela, com o rosto cansado, o olhar vulnerável. Você ganhou a aposta, Miguel. Parabéns. Deve estar orgulhoso, disse ela, com amargura na voz. Miguel balançou a cabeça. Eu não me importo mais com a aposta, Helena. Nem por um segundo pensei que aquilo teria importância depois que eu te vi. A mulher que você se tornou. Forte, linda, com um brilho próprio. A aposta virou pó, Helena. Mas eu me apaixonei. Ela riu, uma risada amarga, segurando as lágrimas. Apaixonado? Você? Um homem que só brincou com sentimentos a vida inteira? Que fez de mim um troféu para mostrar aos seus colegas que podia transformar a garota zoada da escola na sua conquista da noite. Miguel se aproximou, tocando suavemente a porta. Você não entende. Quando vi você entrar naquele baile, tão deslumbrante, percebi que tinha me tornado cego para tudo o que era real. Você me desarmou, Helena. Me mostrou que eu era vazio. Eu nunca soube o que era sentir de verdade. Até você. Helena suspirou, abrindo a corrente da porta. Ele entrou devagar,
como se temesse quebrar algo precioso. No silêncio da sala, os olhares se encontraram, nus, sem máscaras. Você me machucou, Miguel, disse ela, com a voz embargada. Não sei se posso confiar em você. Miguel se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Eu não posso apagar o que fiz. Mas posso passar o resto da minha vida tentando merecer um espaço no seu coração. Me dá essa chance. Me deixa te amar de verdade, sem joguinhos, sem apostas. Só eu e você. Helena sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez, não eram de dor. Eram de libertação. Miguel a abraçou com força, sentindo o calor dela preencher o vazio que sempre o acompanhará. Eu queria que soubesse, Miguel, sussurrou Helena. Nunca precisei de você para ser feliz. Mas agora, eu quero que faça parte da minha felicidade. Ele sorriu, emocionado, e a beijou suavemente. Um beijo sem pressa, sem posse, apenas entrega. O beijo de dois corações que finalmente se encontravam. Naquele instante, Miguel entendeu que a verdadeira vitória não era ganhar uma aposta, mas conquistar o amor genuíno de alguém que enxergava além das aparências. E, juntos, eles começaram a dançar. Não no grande baile da alta sociedade, mas no pequeno mundo construído entre eles, onde a verdade, enfim, havia encontrado espaço para florescer.